Olá, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o nosso país, o Brasil. Para a gente começar, pessoal, nós vamos abordar algumas características básicas sobre o nosso país. A gente tem que lembrar que o Brasil ele é conhecido como um país continental. O que isso significa? Significa que o nosso país ele tem uma extensão territorial tão grande que ele pode ser comparado ao tamanho de um continente. É interessante nós lembrarmos que nós temos mais de 4.000 quilômetros de norte a sul, mais de 4.000 quilômetros de leste a oeste. Essa grande extensão no sentido norte e sul faz com que nós tenhamos uma grande diversidade climática e de vegetação. E a nossa distância no sentido leste a oeste, a nossa extensão no sentido leste a oeste faz com que nós tenhamos 4 fusos horários. Todos esses fusos que nós temos estão atrasados em relação a Greenwich. Nós temos o fuso horário -2, -3, -4 e -5 horas atrasadas em relação a Greenwich. O nosso país, pessoal, ele é o quinto maior país do mundo. Ele possui uma extensão territorial gigantesca e uma riqueza incalculável. Quando nós abordamos sobre o nosso território brasileiro, é importante a gente lembrar que existem relações de poder instauradas e presentes no nosso território. Nós temos um estado, né, um país que existe um governo que gere esse país. Nós temos, dentro deste contexto, a famosa nação brasileira, não é verdade? Vocês já ouviram falar esse termo, nação brasileira? Mas é interessante a gente lembrar que dentro de um país eu posso ter mais de uma nação, como é o nosso caso. Nós temos mais de uma nação dentro do mesmo território. Nós temos, por exemplo, pessoas, hábitos, cultura e línguas, né, dentro de um grupo, e também temos outros grupos que compõem um grande país miscigenado, misturado, um pouquinho de cada cultura. Nós temos, por exemplo, os povos indígenas que já ocupavam essa região antes da chegada do colonizador. Nós temos também os descendentes de portugueses, espanhóis, italianos, alemães. Então nós temos um país com grande diversidade no sentido também cultural e de povos. E de vegetação, como eu disse para vocês, é interessante que nós temos uma grande extensão do norte até o sul do país. Isso faz com que nós tenhamos climas diferentes, como, por exemplo, o clima equatorial na região da floresta amazônica. Nós temos, por exemplo, os climas semiáridos na região da Caatinga. Nós temos o clima tropical típico na região do Cerrado. E todas essas composições diversas fazem do nosso país um país muito rico, tanto em aspecto físico quanto em aspecto cultural. Ok? Espero que esse vídeo curtinho possa ter ajudado vocês e bons estudos. Até mais!